Vamos começar? Já vou começar aqui com um clima tenso. Estão escutando musiquinha? Ai, galera. Eu queria começar esse podcast, porque eu realmente, apesar da gente falar sobre mais ou menos 2 temas que, em teoria, não parecem encaixar, mas eu queria ter uma discussão com você, Rafael, que eu acho que é pertinente também para o nosso ouvinte, e eu queria saber a sua opinião, ouvinte. O que você acha sobre isso? Porque o que acontece? Desde que o Trump ganhou da primeira vez, lá em 2016, se eu não me engano, rolou a primeira vez aquele papo de fatos alternativos. E isso, por mais que não tenha sido a primeira vez que a gente está utilizando uma mentira como um fato, né? A mentira está aí desde que o mundo é mundo, né? Político mente, golpista mente, até vendedor mente, tudo mente, né? Até tua mãe mente pra você, você sabe, né? Enganação existe desde que o mundo é mundo. Mas o ponto é, para ficar tão marcado nesse mundo em que a realidade está derretendo, tem alguns fatores, ou seja, uma questão multifatorial, não apenas a vontade de pessoas ruins, né? É algo multifatorial que faz com que a gente tenha essa noção que a realidade não faz mais sentido. Essa é a ideia do podcast de hoje sobre o mundo da conspiração, porque esse virou o nosso mundo. Esse é um mundo onde nada mais é um fato, tudo é uma narrativa. E isso é propiciado também pela velocidade da informação, pela maneira como essa informação é disponibilizada através de algoritmos muito tendenciosos. E eu não falo tendencioso num sentido, porque assim, gente, tudo tem viés. O pessoal vem reclamar aqui no podcast, o Rafael sabe disso. O podcast vem reclamar, ai, nossa, o viés de vocês... Mano, tudo tem viés. Se você acha que a coisa que você consome não tem viés, é porque você tá tão mergulhado no teu viés que você nem acha que aquilo é um viés, né? Aquela coisa do peixe procurando o mar dentro da água, né? Andrei, vou dar um exemplo que eu tava fazendo a pauta, fiz a pesquisa, e eu quero num vídeo de YouTube de 45 minutos sobre... O vídeo é novo, o vídeo tinha uma semana de lançado no canal que eu não seguia, 45 minutos sobre o Pizzagate 2.0. Perfeito. Porque aqueles nomes e tal. 45 minutos. O vídeo é Você maneiro, quer lembrar pro interessante. Você quer lembrar pro nosso ouvinte o que é Pizzagate? Tá na pauta. A gente vai falar daqui a pouco. Mas durante 45 minutos, o rapaz que tava narrando o vídeo não falou em nenhum momento do Trump. Nenhum momento. Falou do Bill Clinton, falou de todo mundo, menos do Trump. Aí eu comentei o seguinte, muito legal o vídeo, mas em 45 minutos não deve ter dado tempo de você ter falado sobre esse ponto do Trump. Lembra, tem alguns pontos. Aí algumas pessoas comentaram, não, você tá errado, isso é muito antes do Trump ser presidente. Eu falei, cara, ele usou isso de uma das plataformas de governo do Trump, foi isso. E aí eu coloquei lá as datas. Aí o cara falou, caraca, não sabia. Eu tô passada, chocada. O negócio aconteceu tem 10 anos. O Trump estava profundamente envolvido, profundamente interessado, e as pessoas simplesmente ignoram. Não procuram saber. Não se preocupam em descobrir. Sabe? Eu acho que... Eu concordo quase 100% com o que você disse. A única coisa que eu discordo eu acho que a gente está entrando num ponto de inflexão muito sinistro, que eu já acho que não está mais partindo para a má vontade do público. A gente está claramente vendo a realidade se virar um fractal. Se fragmentar. Porque a nossa vivência na internet hoje, algorítmica, né, trancado nas bolhas, assim, gente, eu não tô aqui pra falar mal de bolha, num ponto de vista, eu tô muito confortável na minha bolha, tá tudo certo. É claro que eu dou uma olhada no ponto do outro lado do muro pra ver o que tá rolando, e dou uma ideia geral. Eu acho que a minha bolha é mais saudável, eu tento seguir pessoas que são mais, né, não vão deixar de criticar uma coisa que eu gosto só porque eu gosto, né? Então é uma pessoa que está, claro, com um viés que eu curto também, né? Mas que ali tem que ter um grama de honestidade, né? Só que essas pessoas já saíram várias pesquisas e estudos. Você coloca no Google aí, coloca, sei lá, no ChatGPT, você vai ver a quantidade de pesquisas que informam que você começar um usuário novo do zero e você entrar no YouTube, entrar num Twitter, entrar num Facebook, numa Meta, a chance de você cair para uma bolha muito específica reacionária das Big Techs é muito alta. Tá todo mundo fudido. Não só é muito alta, como é isso que vai acontecer. Porque você já vai... o algoritmo, ele serve para um propósito,
que é mostrar aquilo que as Big Techs querem que você veja. Só isso também já nos dá também o ar do problema desse programa que a gente vai ter aqui hoje. Porque eu adoraria fazer, como eu sempre fiz nos 12 anos que eu faço podcast sobre conspiração, que é, 90% dessas paradas não existe e você tá sendo bobo por acreditar. Por causa disso. E a gente mostra os fatos, a gente traz especialista, a gente traz acadêmico, a gente traz essas pessoas. Só que o que eu faço, Rafael Jacaúna, quando uma conspiração se mostra, uma teoria da conspiração, melhor dizendo, se mostra real? Se fodeu. Como que eu consigo, por exemplo, pegar os fatos de uma conspiração, de uma teoria da conspiração do caso Epstein, que para quem não sabe, por mais que isso não estivesse à luz do dia, já era algo muito falado décadas passadas, já era algo muito comentado, só que ao mesmo tempo vem uma galera acreditando que tudo não passa de satanismo, por exemplo, que é algo errado. E eu vou demonstrar aqui hoje um pouco da minha visão. Inclusive, galera, em breve vamos ter um episódio sobre satanismo, tá? Porque aparentemente o pessoal tá desaprendendo aí e a gente vai trazer especialistas para falar sobre pânico satânico, satanismo, etc. Mas você vê que fica muito complicado a gente abordar isso porque é um assunto hoje que ele é muito poroso. Porque tem coisas que são claramente factuais e comprováveis, tem coisas que são factuais, mas não temos provas, mas indícios, coisas que temos evidências e coisas que simplesmente, pela lógica do mundo, não existe, mas que agora, por estar junto dessas outras coisas, é muito difícil você abordar esse tema sem você estar chamado de defensor do que quer que seja. Então, seguindo o teu raciocínio, é assim que as conspirações funcionam, e quando elas conseguem acertar muitas coisas, e aí, meu irmão, criam-se um problema grande. Porque como que a conspiração funciona no geral, galera? Geralmente, tem um assunto, e aí você tem a totalidade desse assunto, 100% do assunto. Aí tem lá a conspiração. O conspirador, quando faz uma conspiração boa, conspiração maneira, conspiração divertida, digamos assim, ele vai pegar fatos reais, coisas factuais, parece que fatos reais é óbvio, mas tem que ser bem claro, assim, meio redundante. Ele vai pegar fatos científicos, estudados, e vai inserir no meio da ficção da conspiração. Então, quem tiver olhando aquilo ali, vendo aquele vídeo, lendo aquele livro, vai pegar algumas informações e vai dar uma pesquisada. E aí ele vai descobrir que alguma daquelas coisas são reais. Se alguma daquelas coisas que ele está lendo são reais, provavelmente aquelas que ele não encontrou nada também devam ser. Então, uma boa conspiração, ela tem misturas de verdade dentro dela para quando alguém pesquisar algum número, alguma data, ter essa informação e você falar, caraca, de verdade isso aqui. Porra, então essa outra parada aqui deve ser de verdade também. Perfeito. E aí você começa a criar essa dúvida porque você mistura a realidade com a ficção. E aí quando um caso tipo esse do Epstein vaza e várias coisas se misturam ao longo do tempo, você começa a pirar. Tu começa a falar, caramba, tudo pode ser, porque se eu achei que era verdade, mas tinha muita maluquice agora. Boa parte do que eu achava que era maluquice se mostrou verdade, aquilo que é muita maluquice também pode ser verdade. E aí fica a dúvida completa sobre tudo, né? Sim. Caramba. Perfeito, perfeito. Aliás, o pessoal tá falando aí que estamos sem trilha. Eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eu vou pegar aqui um negocinho aqui e... Vamos lá. Galera, vocês estão escutando agora a saída de áudio? Acho que agora foi, né? Eu tô estudando bastante o caso Epstein. E, cara, essa parada tá rolando desde 2009. 2006, 2000. Eu acho que a primeira vez que o cara foi preso, se eu não me engano, foi entre 2006 e 2009. A primeira vez que ele foi preso. Olha o quanto de tempo esse caso estava sendo enrolado pela justiça americana. E sem falar de Trump, sem falar de nada, né? E uma coisa interessante, você citou muito bem também no seu exemplo que você deu aí do mané do YouTube, eu gostaria de deixar isso bem claro, porque aparentemente as pessoas elas estão realmente se fazendo desentendidas de certa maneira, e aí eu concordo contigo que é o seguinte, gente, o caso Jeffrey Epstein, ele é acima de ideologia política. Exato. Ele é mais do que isso, ele é suprapartidário. Então, assim, é claro que vai ser muito difícil você ver alguém, por exemplo,
talvez de esquerda radical, eu não lembro de ter visto ninguém. Acho que o máximo que rolou foi o Noam Chomsky, mas ele, não sei se o pessoal considera ele de esquerda radical, enfim, foda-se, né? Mas a gente tá falando sobre algo que envolve pessoas do Partido Republicano, a gente tá pensando que envolve pessoas do Partido Democrata. E aí depois fica aquele debate se é esquerda, se não é, foda-se, né? Envolve gente da imprensa, envolve gente da família real da Inglaterra. Real. Exato, tá, gente? Né? Lugar republicano, lugar de monarquia. Existe gente da Arábia Saudita. Assim, gente, existe gente do Brasil. Artistas, né? Artistas, né? Por aí vai. Então, galera, pelo amor de Deus, deixa de ser imbecil e para de ficar falando, de que ficar fazendo esse cálculo, não, é a esquerda ou a direita. Mano, você tem que entender que quando a gente tá falando de uma elite global, você tem que entender que o jogo é jogado. Existe o interesse de financiar um partido republicano e financiar um partido democrata. Andrei, quem vende, vou fazer uma analogia de guerra. Quem vende a munição para os dois lados é a mesma pessoa. Quem financia político nos Estados Unidos, muitas vezes são as mesmas pessoas, principalmente deputados. Presidente, geralmente, eles financiam um só. Mas quando a gente está falando de deputados, é quem geralmente faz as leis, tá? Os bilionários, os multimilionários dos Estados Unidos, assim como no Brasil, financiam as duas galeras, porque eles sempre vão ganhar. Eles vão financiar 10 de um lado, 10 do outro. Se ele ganhar, se 5 de um lado, 5 do outro ganhar, ele tem 10 deputados. Então não é isso de, o cara é bilionário, então ele só financia tal tipo de... Não é isso. Não é isso, tá? Se você acha que é isso... mas tem um fulano... Se for, é uma exceção da exceção. Geralmente essa galera não joga pra perder. As empresas, assim como as pessoas, financiam mais de um tipo de político. E quando eu falo um tipo, é literalmente o cara vai financiar o maluco da bancada do agro, ao mesmo tempo que vai financiar o pessoal da bancada mais progressista. E você nem sabe. Você nem sabe, né? Então, assim, não tem muito disso. Você tá falando disso, mas você não tem como provar. Tem experiências dessas nos Estados Unidos que é muito mais aberto ao lobby, porque o lobby lá é oficializado. Então tem coisas assim, se tu Os Estados Unidos sobre... são 3 grandes empresas dentro de um sobretudo e falam que isso é um país, né? É isso que é os Estados Unidos, né? Pois é, né? Lá o lobby é completamente autorizado, tem algumas poucas regras. Tranquilo, o cara ser financiado por 10, 15, 30 políticos de bancadas diferentes serem financiados pela mesma empresa. Então, tá, gente, isso aí esquece. Perfeito, Rafael. Então, assim, antes de qualquer coisa, como eu falei, isso é uma questão suprapartidária, justamente porque se o jogo é esse, o jogo é jogado. E é uma galera que não perde. Porque o nosso mundo ele é movido por dinheiro e poder. Talvez nunca tenha deixado de ser sobre poder, mas dinheiro já teve épocas que não era exatamente a questão da coisa toda, mas, enfim, quem tá no poder, e se a gente tá lidando com um sistema político que vez ganha um, vez ganha outro, não tem uma galera, como o Rafael tá dizendo, não tem uma galera que vai apostar a ficha no preto lá no blackjack, na roleta lá do negócio. A galera vai apostar no preto e no vermelho. E é isso. E é isso. Então, faz todo sentido, por exemplo, o Partido Democrata, como muita gente tá falando lá fora, e por isso que eu falo, o americano tá fudido. Porque o Partido Democrata nos Estados Unidos são um bando de banana. E eu não acredito que eles são banana por ineficiência. Eles não são banana porque eles são burros. Eles são bananas porque... Por quê? Convém? Porque convém, né? E quando você tá preso nessas duas opções, você vai ter lá aquela piada lá do South Park, né? Você quer o sanduíche de merda ou o outro lá, a opção lá que também é cagada? Vai ter um novo mascote, nós temos que votar entre o babaca inútil e o sanduíche de merda. E é isso. E vou dizer, não tá muito longe aqui no Brasil, não. Não tá muito longe aqui no Brasil, não. Tá? Então, assim, se alguém fala que tá satisfeito com o sistema eleitoral de qualquer país, eu não tô falando de urna, sei lá, de fraude, não tô falando disso. Não precisa disso. Se tá todo mundo no bolso, tu não precisa fraudar a urna. Tipo, simples assim.
E acabou. E vão ter pouquíssimas exceções. Se um dia a gente vai sair disso, daí já não sei. Como também diz o livro maravilhoso do Mochileiro das Galáxias. O presidente, essa é a minha teoria da minha maluquice favorita. Os presidentes são só acessórios, gente. Quem manda na maioria dos países, ainda mais quando tem deputados e tudo mais, são os políticos que são pulverizados em muitas opiniões. O Brasil tem 513 deputados, pô. Os Estados Unidos tem a caralha de deputado também. Então, senadores, quem manda eles? O presidente, ele pode fazer uma força para um lado para o outro, mas quem autoriza a lei, quem faz não sei o quê, são os deputados. O presidente pode ser maluco, menos maluco, mais progressista, menos progressista, mais extremo, menos extremo, mas quem determina, no final das contas, as leis que vão ser aprovadas são os deputados. Não estou tirando mérito ou demérito de presidentes, tá? Existem nitidamente pessoas que, na minha opinião, são melhores do que outras, menos ruins do que outras, se você preferir. Mas o jogo é muito mais pulverizado. Então, isso que o André tá falando é importante pra gente fazer esse disclaimer, porque para de comentar. Vocês são direita e esquerda porque a gente tá falando mal do Trump. Que a gente tá falando que o Trump tá na lista do Epstein Files e ele aparece mais do que Jesus Cristo na Bíblia. Porra, meu irmão. Isso não é uma hipérbole, né? Isso é um fato. Não é uma hipérbole. O nome dele aparece mais do que Jesus na Bíblia do que Harry Potter nos livros do Harry Potter. Então... Nos 7 livros juntos. Todos os livros juntos, não é só um, não. Então, assim, não é uma hipérbole, não é, mas vocês estão falando mal do meu presidente querido porque vocês são de esquerda. Não é sobre isso, seu animal. Sabe? Não é sobre isso. Eu falei pro André que eu tinha que tomar cuidado porque esse assunto me estressa muito. Vou me moderar. eu sinto que o ouvinte não quer que você se modere, mas eu vou pedir pelos nossos setor jurídico que você se modere. Exato. Calma, calabreso, calma, calabreso. Vamos falar aqui, né? A gente não quer ficar com um papo centrista, terceira via, nem nada dessas porra, não. Eu acho que se você tem um viés, lute pela sua ideia e não por pessoas ou partidos ou políticos, etc, né? Tem o teu viés e pau no cu do Trump. Vamos e quem tiver nessa lista aí, desses malucos aí todo aí que a gente vai falar a partir de agora. Então vamos lá. A gente já começa com o que Procó que tá dando lá no Reino Unido, né? Porque a gente citou no nosso último programa, citamos, inclusive mostramos a foto aqui do príncipe Andrew, que ele é o 8º da lista de sucessão. Se morrer 7 na frente, ele vai ser o rei da Inglaterra. Então, que ele foi demitido de sucessor, aparentemente. Não sei como é que funciona a legislação britânica. Sinto muito. Foi deserdado. Ele foi deserdado. E ele foi preso agora. Ele foi preso por quê? Porque ele abusou de meninas? Escândalos sexuais? Não. Porque ele teria vendido ao Epstein documentos sigilosos do governo. Que inclusive é sobre tudo isso que é o caso, né? É uma venda, né? Existe um network do mal aí, nesse sentido. Então, mas é muito interessante, né? Que aí não é o fator violência, aí, né? O valor é muito tolo. $75 mil inicialmente. Porra, meu irmão. O cara tá viajando, tem tudo, não sei o que, o cara vai vender documento por desculpa. Pra um cara que é milionário, supostamente, tem acesso a muita grana, o que é $75 mil, gente? Porra, sabe? É um negócio também que porra, já pro troco de pinga. Pra mim, pra você que tá me ouvindo, é dinheiro pra cacete. Mas o que são $75 mil pro cara que tem muito dinheiro? Tá passando necessidade, querido? Então, mas acho que isso, na verdade, não mostra exatamente uma questão de necessidade. Mostra que era uma certeza de impunidade. Mano, eu faço esse negocinho aí pra você só pelo trabalho de... Não foi pelo risco. Foi falar, mano, é só porque eu preciso mandar um e-mail aqui. Preciso sentar no computador agora, sábado, tô vendo Big Brother aqui, da Inglaterra, que deve ser uma merda, assim como aquela comida daquele povo horrível. Mentira, beijo aí pros nossos amigos ingleses aí, que inventaram o ocultismo. Um abraço aí pra vocês. Mas enfim, a comida de vocês é horrível mesmo. E mais do que isso, né, teve várias pessoas aí do Partido Trabalhista, pessoas que foram também suspeitas de espionagem, porque assim, galera, como esses arquivos eles não estão sendo idealmente investigados, né, mas eles foram liberados, né, tem muita coisa, por exemplo, o FBI descartou que o Epstein fazia tráfico sexual. What the
Olha que beleza. Tá, por quê? Por quê? Teoria. Rafa? Teoria. E se descartou o tráfico sexual, você não precisa investigar quem supostamente consumir. Pode ser. Porque se você vai ser investigado por tráfico, alguém compra, alguém consome. Então você teria que expandir a sua investigação para carteira de cliente, pesquisar de onde vinha, para onde ia, quem pagava, entendeu? É tipo seguir drogas, já, tráfico de drogas. Então você vai atrás de quem compra, de quem fornece. Se o FBI diz que não tem isso, é porque talvez já seja o programa abafa. Não, esquece essa porra aí. Esquece, senão a gente vai ter que ir atrás de ex-presidente, artistas, né, atores, músicos, políticos, Nobel e gente de outros... Esquece essa merda, esquece. Alguém no FBI deve estar tomando pressão demais, meu irmão. Deve estar tomando muita orelhada todo dia. Perfeito, né? E, inclusive, aquela... Eu não sei se foi a mulher do Departamento de Defesa, né? Porque eu quero que os Estados Unidos se foda mesmo. Só os Estados Unidos, eles só tem uma coisa a mais que os outros, tem mais que se Aquela broaca lá. Falou, inclusive, que eles não podiam... não era investigar. Eles não podiam fazer muita coisa com relação ao caso Epstein, porque isso seria uma ruptura em escala global. Tipo, as pessoas não estão nem mais escondendo as paradas, saca? Olha, a Bond, isso mesmo, a Bond. Ó, segundo, conspiração também aqui. Eu estou fabricando as próprias conspirações que chegam até mim. Segundo, um conhecido meu, eu não posso falar muito mais do que conhecido, porque se eu falar que é amigo já fica... Elon Musk. Não, isso é real, só que eu não posso identificar muito a pessoa. Segundo um conhecido meu, pessoas na Rússia, por exemplo, possuem conhecimento desses arquivos, mas atualmente o interesse é deixar baixo para ter o que barganhar com pessoas poderosas nos Estados Unidos, principalmente. Então, é interessante para pessoas, digamos assim, o Putin, falar: eu tenho, hein? Deixa quieto. A foto de alguém mamando um cavalo, que a gente comentou aí no outro dia aí? Pode ser também. Então seria como se fosse assim: ó, que tal parar de mandar equipamento para algum país aí que eu não tô... que tal fazer um esforço para negociar? Então tem muita gente também que fala: pô, por que o Trump é tão puxa-saco do Putin? Tem essa conspiração que não é de hoje, né? Desde a eleição dele, né? Por que o Trump gosta tanto do Putin? Porque toda oportunidade ele fala bem do governo e fala que o Putin é gente boa e não sei o quê. Cara, é dos Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos com a Rússia nunca foi a coisa mais legal do mundo. Já foi sabe? até levantado uma teoria da conspiração referente ao Trump ser uma espécie de agente russo, inclusive, né? Não sei se chega tanto, mas do jeito que o maluco lambe lá as bolas congeladas do Putin... Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Qual é a nacionalidade da esposa do Putin, do Trump? Melania. Agora, ao vivo. Investigação ao vivo. Rafa Jacoboni. Ei, mas eu acho que ela é de lá, hein? Estovena. Não é nem país. Isso não é nem país. Ela é eslovena, né? Ela é da Eslovênia. Abraço aí pros nossos eslovenos aí. Ela é eslovena, então ela nasceu na Eslovênia. Eslovênia tá ali, ó. Tá ali pertinho. Aquilo ali é tudo russo. Pois é. Inclusive, outro que se meteu, a gente comentou, inclusive, também no nosso último episódio retratando aí o caso Epstein, foi o próprio Bill Gates, que também se envolvendo aí com garotas russas. Passou, pra quem não lembra do episódio, passou o IST pra esposa. A esposa, inclusive, confirmou, a ex-esposa, na verdade, né? Ela, inclusive, confirmou e deu a entender que a separação foi, inclusive, por causa dessa história. Porque ela teria sido remediada sem saber com antibióticos pela IST que ele teria pego do seu ex-marido Bill Gates, né? Mas vamos falar aqui, né? A gente falou bastante do Bill Gates, falamos bastante do Elon Musk na última rodada. Vamos falar algumas pessoas que entraram aqui. A gente já tinha falado do Andrew, né? Do príncipe Andrew. A gente tem o Torbjorn Jagland. Esse Jeg aí, ele era o ex-primeiro-ministro da Noruega. Esse Jeg aí, né? Tem também o Peter Mandelson,
que ele é membro da House of Lords. A House of Lords é como se fosse uma Câmara dos Deputados, se eu não me engano, né? Do Reino Unido, né? Inclusive, ele renunciou do Partido Trabalhista, né? Que, inclusive, é o que está atualmente do governo. Enfim. A gente tem o próprio Elon Musk citado, né? A gente tem o Bill Gates, a gente tem o Donald Trump, né? A gente citou, inclusive, no episódio passado, né? O Lucas, que não foi no episódio do Epstein, inclusive, né? Ele fala que nos e-mails o Trump, ele tá censurado as pessoas que ele tá mandando, que o Epstein manda e-mail, né? Só que qual é a questão? O pessoal fez um trabalho tão porco de censura porque o apelido nesses e-mails do Trump era Dom P, Dom T, ou seja, tipo Dom de Dom Corleone, né? O Dom T. Só que Dom T é tipo, é negação, né? Don't alguma coisa na frase, né? Então tem um monte de don't no meio das mensagens que também foi censurada junto aí com... que também Dom é de Donald, né? Também, né? É o nome dele, Donald. Verdade, né? Tá aí, né? Aí o motivo do apelido. Tá aí o apelido. Faz sentido, acho que faz sentido, Rafael. Assim como o Pato Donald é conhecido como Pato Dom, né? Sacanagem, isso aí já... Aí depois o pessoal fica botando lá nos comentários, vocês são muito quinta série. Galera, você não gostou, pega eu. A gente tem o Steven Tite, que é cofundador aí, cofundador não, tipo, ele é co-sócio, né, co-dono da New York Giants, também que é time. Enfim, a gente tem... O fundador da Virgil, né, o Richard Branson. Virgil é uma empresa de lançador de foguete. Uma galera aí.